Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de maio de 2025, quarta-feira. Eu estou lembrando, faz algumas semanas que a gente comentou sobre a vida de uma personagem extremamente interessante. Se eu não me engano, fizeram até um filme a respeito dela, não sei se está no Netflix, não sei onde é que é a fotógrafa Lee Miller. E eu lembrei dessa história da Lee Miller porque acho que a foto dela mais famosa, mais conhecida, é dela sentada numa banheira tomando banho, o que, sei lá, poderia ser uma foto com vários sentidos possíveis, a não ser pelo fato de que aquela é a banheira do Hitler. Ela está ali junto com os aliados na Segunda Guerra Mundial, e acho que ela está em Munique ou está em Berlim, não lembro onde é que ela está. Eu sei que num certo momento ela junto com outros colegas ali, fotógrafos, soldados, eles acabam entrando num apartamento que era um apartamento que o Hitler tinha ocupado, e ela aproveita para tomar um banho, e um colega dela, companheiro, amante, tira uma foto dela na banheira do Hitler, e eu não sei se isso te dá uma certa impressão ruim. Isso é um bom teste de até que ponto a gente consegue ser completamente racional e abrir mão de qualquer superstição ou pensamento transcendente metafísico, né? Vamos supor que você seja, não sei, mas eu, né, que estou aqui professando meu completo desinteresse por questões transcendentais e me professando aqui como ateu, não é? Mas se alguém, você está lá, olha, está aqui o seu almoço, tal, estão aqui os talheres, você começa a comer e a pessoa fala, olha, esse talher aí que você está comendo, ele foi do Hitler. Você continua comendo? O talher é o talher, né? Vamos supor que a pessoa tenha limpado o talher, vamos supor que o talher não tenha nenhuma suástica, ele simplesmente seja um garfo, né? Se for simplesmente um garfo que foi usado por uma figura nefasta, sei lá, escolhe alguém aí que você te provocaria algum tipo de reação, o Lula ou o Bolsonaro, tanto faz, dá na mesma, né? Olha, você vai sentar, olha, desculpa, mas essa privada aqui já foi usada pelo Trump. Você fala, não quero sentar aí, não porque o objeto absorveu algum tipo, não estou nem pensando aqui, fungos, bactérias, falaremos de fungos na sequência, né? Algum tipo de patógeno, vamos chamar assim, mas dá a impressão que ele absorveu algum tipo de aura, ou de essência, ou de seja o que for, eu relutaria, né? Mas é uma reação instintiva, né? Se alguém falar, olha, esse copo que você bebeu aí foi, sei lá, fazia parte da cristaleira do Pablo Escobar, ou seja o que for, ou do coronel Ustra, Ustra que chama, aquele torturador que o Bolsonaro admirava. Pois bem, eu estou contando essa história toda, é um exercício, né, para você imaginar como é que você se sentiria, porque eu vou falar aqui de um lugar muito legal para você morar, muito bacana, qualidade de vida extraordinária, muito arborizado, perto inclusive de um lago, casas generosas, muito legais, numa cidade que eu também, adoro, que é Berlim, né? Berlim, você tem inúmeras opções de moradia, você tem desde conjuntos habitacionais comunistas de Berlim Oriental, né? Desde até, sei lá, você pode achar o que você quiser por ali, né? Mas caso você queira uma vida mais idílica, você pode, de repente, tentar achar ali uma vaga num condomínio chamado Waldsiedlung Krumelanke. É bonito o nome, né? Waldsiedlung quer dizer um tipo de lugar na floresta, né? Um tipo de propriedade na floresta, bastante idílico, que hoje tem lá gente vivendo feliz da vida, mas que se elas começam a descobrir exatamente o que está por trás desse lugar tão bacana, nessa cidade tão legal, talvez elas comecem a ter aí, digamos assim, umas sensações esquisitas. Por quê? Porque o Waldsiedlung Krumelanke era um condomínio criado para oficiais da SS nazista. Oi, hello, não é? Então, os nossos arqui-inimigos, não é? Queriam também criar suas famílias segundo preceitos nazistas, ali em contato com a natureza,
não é? Quem sabe ali se imaginando um Siegfried numa ópera de Wagner, né? Ali, imagina. Mas se bem que a questão da natureza e das árvores tinha uma finalidade um pouco mais prática, as árvores encobriam as casas para que eventuais bombardeiros não, né, pensassem que tinha alguma coisa ali. Então, eu não preciso dizer que, obviamente, a guerra acabou, né? Tem até um detalhe interessante, quando os russos, entre aspas, liberaram Berlim, né, de um processo bastante violento, com estupros, com roubos, e, bom, não é nada muito bonito. Né, mas quando eles chegam ali naquele lugar tão bacana, tão bonito, eles encontram famílias inteiras enforcadas, famílias inteiras mortas boiando no lago, porque as famílias da SS, né, estavam apavoradas com o que aconteceria quando os russos chegassem. Então, eles, quando chegaram ali, se depararam com essas cenas bastante, sei lá, tétricas, não é? Pois bem, então eu sei que isso ficou abandonado por um tempo, virou lugar para refugiados, o tempo passou, as pessoas esqueceram, não é? E o que acontece é que hoje é um condomínio bastante bacana, mas eles estão devagarinho começando a escavar um pouco essa história, tentando entender um pouco desse passado, porque eu sei que é bastante confortável a gente fechar os olhos para o que aconteceu, mas vale sempre a pena trazer isso à verdade. Mas é um exercício interessante, né? E se você descobrisse que a sua casa foi, sei lá, aliás, mesmo aqui perto de casa tem um imóvel que está sendo restaurado e que vai virar provavelmente um restaurante de luxo, né, que era um centro de tortura do DOPS. Eu não sei se eu quero, não sei, é lógico, eu não acredito em fantasmas, eu não acredito em energias misteriosas, né, mas se quer gastar uma grana para ter uma noite legal no lugar em que prisioneiros políticos foram torturados e mortos, não sei se esse restaurante vai querer que essa história venha à tona, mas é só uma coisa para a gente pensar, né? Porque está cheio de esqueletos em armários por aí, está cheio de coisas que a gente não quer relembrar. Fica aqui essa pequena reflexão. E eu estava falando em história, vamos mudar completamente de chave aqui, eu estava ouvindo The Rest is History, eu acabei de ouvir uma série, do ponto de vista histórico, bastante interessante, do The Rest is History. Foi sobre algo que eu não sabia basicamente nada, né? Aníbal, o cartaginês, invadindo a Itália com elefantes, que é uma coisa tão fantasiosa que parece um filme qualquer de ficção, né? Mas que efetivamente aconteceu. Eu não tenho nenhuma fascinação por generais e batalhas, não, ainda mais porque, vamos fazer um parêntese aqui, é engraçado porque guerra hoje é assim, você dispara sem... A Rússia acabou de fazer mais uma covardia, né? Acabou de jogar 100 e tantos drones em cima da Ucrânia. Drones. Né? Ou então, sei lá, a Coreia do Norte está fazendo mísseis, ou o Trump está tentando se proteger de mísseis, e o Hamas está lançando mísseis. Então a guerra ficou uma coisa, digamos, high-tech, uma coisa um pouco, coisa de engenheiro, né, por assim dizer. Mas quando eu estava ouvindo essa descrição, eles capricharam um pouco até nos detalhes um pouco mais grotescos das batalhas, naquele tempo era na mão, era na unha, né, tudo bem que você podia ter flecha, né, mas grande parte das matanças acontecia na ponta da espada, acontecia no porrete, acontecia com lanças, né, você estava ali olhando nos olhos do seu inimigo e tropeçando por cima das pessoas não, você não, porque você é uma pessoa limpinha, né, que o soldado ele acabou de trucidar, ele passa por cima e vamos bola para frente, gritaria e sangue, cheiros e barulho e o caos, né, e eles estão justamente comentando de uma batalha que é uma inspiração, uma batalha que é praticamente assim uma obra-prima, que é a batalha em que Aníbal, os elefantes já tinham morrido, coitado, eles não sobreviveram ao inverno. Aliás, eu descobri, eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas que nos tempos antigos você tinha a estação para fazer, você tem estação para várias coisas, para plantar, para colher, certo?
né? Mas você também tem uma estação certa para fazer a guerra. Se você quiser fazer guerra, você faz quando não está nevando, quando não está chovendo. Então, inverno não tem guerra, porque é muito difícil você fazer guerra no inverno. Então, todo general naquela época, na antiguidade, ficava se preocupando, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer quando chegar o inverno, né? Então, os elefantes do Aníbal morreram no inverno. 30 e tantos elefantes morreram de frio, coitados, né? Aliás, vale lembrar aqui, já que a gente está falando de inverno, de vários momentos históricos em que o inverno decidiu o curso das batalhas, sobretudo quando alguém tentou invadir a Rússia, né? Quando Napoleão tentou invadir a Rússia, achando que ele podia confiar na sua tecnologia, no seu gênio, né? Foi trucidado pelo inverno, quando, sei lá o quê. Como é que chama o cara que a gente comentou esses dias aqui, o maluco da Suécia? Não era Cláudio, agora eu esqueci o nome. Bom, o cara que perdeu lá para o Pedro II, esqueci o nome dele, também, ele ignorou o inverno brutal da União Soviética, do que viria a ser depois da União Soviética. Hitler também ignorou o inverno da União Soviética. Pois bem, né, inverno era uma estação pouco propícia para atividades militares em geral. Mas eu estou lembrando aqui que essa batalha é uma batalha que é inspiradora, que é um modelo, que é a perfeição, que é realmente assim, capolavoro, né, a obra-prima, né, da estratégia militar, que é quando Aníbal destrói o exército romano numa batalha chamada Batalha de Cannae, em que morrem, num dia, 50 ou 60 mil romanos. E morrem não assim, caiu uma bomba, né? Não foi a bomba de Hiroshima, não. Morrem de uma maneira bastante pessoal, bastante íntima, não é? Porque você tem que realmente matar um por um. Não tem como matar mais de um, você tem que matar um por um. Então, quando toda a estratégia brilhante, né, desse grande gênio militar Aníbal, consegue trucidar 50, 60 mil romanos num dia só, morreu mais. Essa é a batalha mais sangrenta da antiguidade, né? Nessa batalha morreram mais pessoas do que morreu o americano na Guerra do Vietnã inteira, imagina, num dia só essa coisa toda. Mas o que mais me intriga aqui é que já que a gente falou aqui de SS, já que a gente falou aqui de nazistas, já que a gente falou aqui de guerra, não é que esses caras todos ficam se inspirando uns nos outros. Então, veja, Alexandre o Grande provavelmente se inspirou, que não o Radinho não acha grande, oficialmente, é oficial, o Radinho não acha o Alexandre Grande, certo? Certo, ok. Então, o Alexandre da Macedônia, né, deve ter se inspirado em quê? Na mitologia, nos grandes heróis, em Aquiles, em Teseu, eu não sei, ele se inspirou em alguém. Aí ele fez lá as truculências dele, as violências dele, e aí as proezas são registradas pelos poetas, que eram os assessores de imprensa da época, né? Os poetas registram os feitos do herói, né? E aí o que acontece, nas gerações seguintes vão querer ser um Alexandre o Grande, então Júlio César vai querer ser um Alexandre Grande. Aí o que acontece, o Júlio César morre, mas aí depois os poetas vão glorificar. Se bem que o Júlio César, ele escreveu o próprio livro, né? Ele já era um pouco, mais ou menos como um influencer, ele produziu seu próprio conteúdo, ele descreveu com muito detalhe o genocídio que ele cometeu contra os gauleses, que alegria, né? Então aí, adivinha, as gerações seguintes de sociopatas vão querer ser, ao mesmo tempo, Aquiles, Alexandre o Grande, Júlio César, eles vão se imitando, é uma coisa de louco. O próprio Aníbal, a gente já comentou aqui, cartaginês, Cartago era uma cultura, uma civilização que ali no norte da África, feita provavelmente por fenícios, né? E aí eles, a potência marítima, comercial, nunca quiseram ser um império, não queriam nada disso, não é? Mas batem de frente com Roma e o final da história acho que todo mundo conhece, mas eu não sabia muito dessa batalha, que foi um massacre. Aníbal realmente conseguiu uma vitória, tendo menos soldados, menos tudo, ele conseguiu uma vitória brilhante. Mas o que é muito interessante é que essa vitória de Aníbal, né, essa batalha sensacional de estratégia e criatividade, vejam só, e coragem, claro, coragem, né, porque fica pensando só, o Aníbal falou, olha, eu vou surpreender os romanos, eu vou entrar na Itália pelo lado que ninguém imagina, que é atravessando os Alpes, os Apeninos, sei lá que tanto de montanha que ele atravessa despenhadeiro, gelo, morre metade do exército.
Então, veja, o Aníbal é um cara que acha perfeitamente legítimo que metade do seu exército morra só para você chegar num certo lugar. Não é que é uma coisa que outros generais também vão se inspirar. Napoleão também vai achar que dá tudo bem, vale a pena, deixa morrer uns caras aí, pelo menos a gente chega lá. Não é? Então esses caras vão se inspirando uns nos outros, tanto que grandes generais da Segunda Guerra, e não são só os generais alemães, mas os generais americanos também, divisões de tanques, etc. e tal, todos eles querem replicar a estratégia que o Aníbal usou em Cannae, todos eles querem ter o seu momento de Aníbal. Né? Então é muito interessante porque, veja, eu não sei quem você quer emular, né? Quem você gostaria de ser, quem te inspira. Né? Mas aqui no Radinho a gente não se inspira por esses sociopatas violentos que acham que é perfeitamente justificável você trucidar seu próprio povo em nome de, sei lá, alguma glória qualquer. É absolutamente não. A série do The Rest is History sobre o Aníbal parou por aí, parou nessa batalha que ele venceu. Em algum momento eles vão fazer mais uma nova série sobre a derrota de Aníbal, como ele morre, etc. e tal. Mas aí eles resolveram fazer um break, porque eles vão fazer mais uma outra série, dessa vez, se eu não me engano, sobre a Renascença. Eu estou bastante curioso, né? Eles vão falar provavelmente de Florença, vão falar dos Médici, mas aí eles fizeram um programinha bônus ali, para quem assina, né? O The Rest is History você pode pagar. Né, pagar e você tem conteúdo exclusivo. O Radinho não tem conteúdo exclusivo, por princípio. Existem os super raríssimos, né, que hoje são 14, né, hoje são 14, eu agradeço aqueles que todo mês colaboram com, sei lá, pagar a conta da Adobe, ou pagar a conta do SoundCloud, agradeço de coração, não é? Mas eles têm esse clube, eu faço parte desse clube, o Radinho não tem clube. Não sei se é um erro meu, talvez, não tenho a menor ideia, mas eu não gosto dessa ideia de privilégios. Mas eles têm lá o clube, no clube você tem acesso a conteúdos que são exclusivos, e um deles é uma live que eles fazem de tempos em tempos, respondendo perguntas do clube. Não é? E uma das perguntas que foi feita lá, eu acho que é muito interessante, fica aqui no ar essa história, o cara perguntou se a Renascença, que a gente sempre associa com Florença, não é? Se ela aconteceria de qualquer maneira se Constantinopla não tivesse sido conquistada. Aí eu fiquei pensando, nessas horas você percebe que você não teve uma educação à altura, né, que você não sabe tanto quanto você gostaria. E eu falei, mas o que tem o U com as alças, não é mesmo? Então, aí eu até fica aqui essa pista para vocês. Na verdade, a Renascença que a gente aprende na escola, que começa, sei lá, no norte da Itália, blá, 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 os Médici, Da Vinci, Michelangelo, etc., não foi uma coisa pontual, né? A gente pode falar de várias renascenças. Você tem a renascença do Carlos Magno, né? Carlos Magno ali ano 1000 mais ou menos, né? É isso? Eu posso estar errando as datas, eu não sou muito bom em história, mas ele já está tentando resgatar alguns ideais romanos, ou greco-romanos pelo menos, e ele está tentando fazer ali uma coisa um pouco mais racional. Né? E não é só Florença que isso acontece. Bom, eles vão tentar, com o tempo eu vou compartilhar isso com vocês, porque eu também não sei muito bem. Mas e onde é que Constantinopla entra na história? Na minha memória, né, eu acho que já tinha comentado isso aqui com vocês, uma coisa que favorece o Renascimento, né, o Renascimento quer dizer a revalorização dessa herança romana e grega que tinha sido perdida, porque a Idade Média, com a nossa não muito querida Igreja Católica, que realmente instaurou um período de absoluto obscurantismo, né, banindo qualquer tipo de coisa que não fosse um livro só, ou livros sobre esse livro, não é mesmo? Então, o que acontece é que, num certo momento, os textos antigos começam a aparecer. E começam a aparecer por quê? Fizeram uma Amazon? Não, né? O que acontece é que você tem o surgimento do islamismo, e o islamismo inicialmente começa, à medida que ele vai invadindo, né, vai invadindo abadias e mosteiros, e começa a descobrir coisas que estavam ali meio escondidas, descobrir ali textos de Aristóteles, vai descobrir ali textos de Pitágoras, vai descobrir e vai começar a traduzir isso tudo. Então, no momento que o islamismo ainda não era obscurantista, ele ainda estava aberto ao conhecimento e à exploração, então eles começam a traduzir, feito uns loucos, esse conhecimento, e começam a produzir também grandes figuras. Quando você pensa em algoritmo, o nome algoritmo vem de um desses polímatas
árabes dessa época, que eu já esqueci, Al-Khwarizm, se eu não me engano era o nome dele, né? Então eles começam a produzir matemática, medicina, até que depois fecha tudo de novo e aí a casa caiu. Né? Mas o que acontece foi, bom, então é isso, acho que esses textos que os árabes começam a trazer à tona, são eles que impulsionam a Renascença em Florença. Em parte sim, é verdade, mas uma coisa que eu não sabia é que, falando em islamismo, num certo momento, os otomanos derrubam Constantinopla, né? Eles acabam invadindo Constantinopla, que ainda estava preservando ali as tradições romanas, clássicas, apesar da Igreja Ortodoxa. Mas o que acontece é que quando está claro que Constantinopla vai cair, muitos eruditos, muitos teólogos, muitos sábios dão no pé, dão no pinote, não são bobos nem nada, e vão para onde? Vão para o norte da Itália. Então começam a chegar ali, olha, isso eu nunca não sabia, você sabia disso? Eu não sabia. Começam a vir, né, trazendo textos que ninguém lembrava mais, né, coisas que ninguém conhecia mais. Isso desloca, é o que em inglês se chama brain drain, né, um ralo de cérebros, quando os cérebros começam a ir pelo ralo, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, na medida em que o Trump começa, por exemplo, a cortar todo o oxigênio, né, da pesquisa americana. Harvard teve, acho que mais de 1.000, eu esqueci como é que chama, esses grants, quando você aprova dinheiro por uma pesquisa, mais de 1.000 foram cancelados, os caras estão cortando não sei quantos bilhões ou milhões, seja o que for, né, estão impedindo que estrangeiros se inscrevam em Harvard. Então o que começa a acontecer é que os melhores cérebros vão embora. Né? Isso já acontece no Brasil direto, quanta gente boa sai fora daqui para brilhar lá fora, seja no mundo acadêmico, seja no mundo comercial, corporativo. Não é? Mas isso aconteceu em Constantinopla, a fuga de cérebros, e levaram consigo, né, as sementes do que viriam a ser mais para frente a Renascença italiana. Eu achei essa história bastante interessante, eu não tinha ideia. E falando em brain drain, claro que as consequências do obscurantismo, né, que está agora em todo lugar, né, onde você olha, o obscurantismo por todo lado, mesmo no Brasil, você está vendo aí, não tem transparência, a COP vai ser um vexame, a Marina foi completamente trollada. Pois bem, uma das consequências é que a gente está cada vez menos capaz, do ponto de vista sociopolítico e econômico, de reverter as burradas que a gente fez, né, ao longo dos últimos tempos. Né? Eu poderia falar que, obviamente, do plástico em toda parte. Eu vou dar link para 2 artigos, um deles mostrando como você acaba sendo contaminado por microplásticos, que desde a agricultura, isso vai parar na sua salada, isso vai parar no seu prato, isso vai parar dentro de você. Né? Ou então de passarinhos, acho que é uma ilha ali perto da Austrália, na Oceania, em que tem tanto microplástico, não é nem microplástico, é plástico mesmo, tem tanto pedaço de plástico que se você pega um passarinho e aperta, faz croque-croque, né? É o passarinho que é crocante vivo, não é que é o KFC, Kentucky Fried Chicken, não, ele já é crocante, ele está tão cheio de plástico, você abre o passarinho, né, morto, e aí ele está cheio de plástico, ele até faz barulho, né? Então essas coisas que a gente conseguiu num espaço de tempo muito pequeno, né, em 100 anos mais ou menos. A questão é como é que a gente reverte, ciência, a gente muitas vezes tem o ferramental, mas, ou então poderia investir ainda mais em novas ideias, mas a questão, obviamente, é social, política, econômica, e o que a gente tem e aí vale a pena mencionar isso, o que a consciência bastante dramática, que até o final do século a temperatura deve estar 2,7 graus mais alta, já passamos de 1,5 faz tempo, e o que a gente vai fazer a respeito? E uma das coisas interessantes, ou catastróficas, é o que eles estão chamando de chicote climático. Chicote climático significa que mesmo que em média as coisas estejam, sei lá, subiu 1 grau, 1,5 graus, 2, que não parece tanto, o que acontece é que você começa a ter chicotadas de extremos. Então as secas vão ser mais secas, e aí vai ter incêndio, e as chuvas vão ser mais intensas, e aí você vai ter inundações. Então o cenário é esse. Essa é a história do whiplash, isso provavelmente vai provocar uma série de... Nem vou falar da confusão toda de migrações e fome, mas eu vou falar de um aspecto que vai lembrar de algum seriado da Netflix, é da Netflix, aquele The Last of Us,
Eu não gosto de filmes de zumbi. Aliás, eu não gosto de filmes de horror. Isso não tem nada a ver com isso, isso não interessa a ninguém. Mas eu não entendo nada desses filmes de terror, horror. Não, eu não, basicamente não. Mas eu sei que existe esse The Last of Us, e se eu não me engano, The Last of Us tem a ver com uma infecção por fungo, né, uma epidemia, uma pandemia de um fungo que altera o comportamento das pessoas, e elas vão se comportar como, adivinha, zumbis, não é? E isso tem um certo fundamento, porque tem uma série de fungos que alteram o comportamento de formiga, barata, uma série de outras criaturas, e elas começam a se comportar de um jeito completamente suicidário, esquisito, não é? Então, quem sabe um dia ela também altera o comportamento humano, por que não? Né? Então é o exercício de criatividade do roteirista, mas nada se compara à criatividade dos próprios fungos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: fungos estão em toda parte. Fungo é um inferno, né? O fungo produz esporos, esporos são brutalmente resistentes, não é? A gente só não padece mais por causa dos fungos pela simples razão de que a gente é quentinho. Se você pegar um termômetro agora, né, insira no orifício que você achar mais conveniente, mas provavelmente a temperatura vai ser 36 graus e meio, um pouquinho mais, tal. Né? Por que você é quentinho assim? Por várias razões, né? Mas uma delas é porque essa é uma temperatura letal para os fungos, né? A maior parte dos fungos não consegue sobreviver nessa temperatura. Tanto é que partes mais frias do seu corpo podem estar, expostas, podem ser uma fragilidade, podem ser ali uma vulnerabilidade para você ter uma infecção por fungos. Por exemplo, no vão dos dedos dos pés, e você pode ter o que é convenientemente chamado de frieira, né, porque é uma região mais fria do corpo, ou aquelas unhas horrorosas, pé de atleta, seja o que for. Né? Então os fungos vão tentando comer a gente pela borda, né, pelos lugares mais frios, porque no quentinho eles não conseguem sobreviver bem. Aí vem a questão, por enquanto. Por quê? Porque a gente está aquecendo o planeta. Certo? Se a gente está aquecendo o planeta, está cheio de fungo por aí. Tudo onde você olhar tem fungo, certo? No chão, no ar, tem fungo para todo lado. Né? E normalmente eles estão infectando criaturas que vivem a temperatura ambiente, répteis, né? Insetos, por que não? Plantas também, por que não? Porque eles são a temperatura ambiente. Agora, mamíferos que são quentinhos, já é um obstáculo. A hora que a temperatura média começa a subir, adivinha o que acontece? Seleção natural. Vão surgir, de repente, mutações em alguns fungos que vão descobrir como sobreviver em temperaturas mais altas. A gente já comentou aqui de um fungo que, em princípio, é um fungo que dá infecção no ouvido, né, que também é um lugar um pouco mais frio. É o Candida aurum, alguma coisa assim, se eu não me engano, mas que ele está começando a se tornar uma questão particularmente letal. Por quê? Porque ele está descobrindo como viver a temperatura mais alta. Então, tem aqui um programa muito interessante acho que é do Science Friday, acho que é do Science Friday, eu vou dar o link para vocês, como sempre, não é? Em que eles estão contando que o aquecimento global está preocupando, né, os epidemiologistas. Por quê? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque se a temperatura do ambiente começa a subir bastante, que você começa a ter fungos que começam a sobreviver melhor no calor. Essa é a maior desgraceira. E aí a segunda questão é que com o aquecimento global, mais e mais regiões do planeta vão estar mais quentes do que deveriam. Então vão propiciar mais ainda a vida, né? Vão facilitar ainda mais a vida desses fungos. Fungos que de repente naquela região ali não prosperariam, a região agora está mais quente, o fungo prospera mais do que nunca. Em segundo lugar, porque você não, porque você é uma pessoa sustentável, ecológica, verde, mas o que acontece, o agronegócio usa uma batelada de fungicidas, né? Eles estão falando da Europa, eu não sei como é que é isso no Brasil, mas a Europa usa fungicida pra caramba. Adivinha o que acontece com fungicida solto no ambiente? Né? Eles vão estimular os fungos que estão, né, ambientais ao quê? A resistirem. Então você vai criar ali uma resistência
completamente desnecessária. Você vai começar a criar superfungos naquela região e adivinha o que acontece, né? Os médicos não têm tantos medicamentos assim para combater fungos, certo? Certo. Então, de uma hora para outra, você aparece com... Você não, por favor, não vai acontecer nada disso contigo, mas alguém aparece no hospital com uma infecção por fungos, não é? E aí o cara vai usar o remédio que ele sempre usou, que por acaso é muito parecido com o fungicida da agricultura. Adivinha, né? Se é o fungicida da agricultura, provavelmente aquele fungo no paciente é um fungo que já é resistente, então o medicamento não vai fazer mais efeito nenhum, o que é assustador. Mais ou menos como aquilo que a gente já comentou de bactérias super resistentes. Você passa a ter fungos super resistentes por duas razões. Eles começaram a aprender a lidar com a temperatura alta. 2, a gente usou e abusou de fungicidas por aí e a gente acabou acelerando a evolução dessas criaturas resistentes. Então, eles estão mais resistentes ao nosso próprio organismo e mais resistentes contra os nossos remédios. Isto é muito preocupante, sobretudo porque muitos fungos se propagam de maneira aérea, por esporos, e você pode inalar. Felizmente, fungo não é uma coisa fácil de passar de um para o outro, não é uma coisa contagiosa, mas, cara, se eles estão no ambiente, a coisa é complicada. E aí entra uma questão interessante, que é a questão da desigualdade. Eles estão observando que em muitas cidades modernas, né, você tem bairros mais arborizados, como por exemplo esse onde eu estou aqui, felizmente, e bairros menos arborizados. Normalmente, bairros menos arborizados são bairros mais pobres, para completar, né? Nos Estados Unidos, então isso é dramático. Você pega uma foto aérea de uma cidade como Phoenix, no Arizona, ou seja o que for, você vai ter bairros ali que é tudo concreto, tudo asfalto, não tem um tipo de vegetação, né? Então, o que você tem na mesma cidade, na região que é mais arborizada, a temperatura é 5 graus, 4, 5 graus mais baixa do que onde não tem árvore. Não é? Então não é só uma questão de desconforto, o cara passa mais calor, se bem que isso é um problema, claro que é. Né? Mas a questão é que nessas regiões, os cientistas já estão percebendo isso, os fungos que crescem nessas regiões mais pobres, onde você tem uma temperatura mais alta, adivinha? Eles são mais resistentes e eles são capazes de infectar melhor porque eles estão aprendendo a lidar com temperaturas mais altas. E aí vem um outro efeito completamente inesperado do progresso, que é o seguinte: você, todos nós hoje somos mais frios do que nós éramos 100 anos atrás. Não frios no sentido sexual, né? Frios no sentido térmico. Veja, se você pegasse um termômetro, e também, de novo, fica ao seu critério, né, como você vai fazer isso, um termômetro e fosse medir a temperatura de um antepassado seu há 100 anos, ele provavelmente estaria 1 grau mais quente que você. Por que ele estaria 1 grau mais quente? Né? Porque ele era mais viril? Não. A questão é que naquele tempo as pessoas estavam mais expostas a todo tipo de infecção, patógeno, problemas de higiene, etc. Porque a higiene não era tão grande assim, a saúde pública não era tão espetacular assim. Então, o que acontece? O organismo do cara estava trabalhando o tempo inteiro, feito um desesperado, né, para tentar manter uma temperatura mais alta possível para justamente evitar que essas criaturas prosperem. Então, a temperatura média humana era mais alta há 100 anos, por causa disso, porque as pessoas estavam mais expostas. Agora, imagine agora um bebê que nasce hoje numa maternidade sensacional, aí fazem uma superprodução cinematográfica em 4K, HDR, seja lá o que for, para o parto do moleque, fazem websites, fazem tudo, né? E aí vai ter saidinha de que custa sei lá quantos R$1.000, aqui essa zona toda, aí o bebê vai ser tratado, nossa, ele não vai ser exposto a nada. Primeiro vai viver num apartamento, provavelmente, né? Vai ser lavado 500 vezes por dia e vai ter... Ou seja, a vida moderna nos afasta de uma série de fatores que nos nossos antepassados eram o pão nosso de cada dia. Né? Não só fatores, a mesma própria comida, por onde você andava descalço, tinha chão de terra, você era muito mais exposto. Isso fazia com que o seu sistema imunológico tivesse sempre ali, né, bombando. Né? O que acontece é que isso consome muita energia.
é? Agora, se o corpo percebe que, veja bem, não tem tanto patógeno assim, eu vou baixar um pouco a bola, porque não tem por que eu ficar mantendo a temperatura tão alta, custa muito caro. Então, naturalmente, graças ao progresso, graças à saúde pública, graças à higiene, graças a, sei lá o que, ao sabonete, todos nós hoje temos uma temperatura corporal mais baixa, o que para os fungos é uma excelente notícia. É uma excelente notícia porque a barreira de entrada está diminuindo, não é? Então, o que a gente pode fazer a respeito? Não sei, né? Talvez o cara fala, olha, talvez a gente deveria suspender imediatamente o uso indiscriminado de fungicidas na agricultura. Mas se você faz isso, a agricultura vai diminuir a produtividade, você vai ter menos alimento. Aí você começa a ter aqueles mais, se, tal, todos aqueles desdobramentos que travam a catraca e você não consegue fazer nada a respeito, né? E nós estamos num cenário em que a gente realmente está cada vez mais exposto a um futuro, não estou dizendo que vamos virar aqui The Last of Us, zumbis, etc, 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 né? Nem quem eles iriam votar, né? Se provavelmente ia aumentar as hordas do trumpismo, do lulismo, do bolsonarismo, eu não tenho a menor ideia, mas é só para a gente lembrar o quanto as coisas estão interconectadas, né, o quanto a questão, mesmo questões que parecem não históricas, né, como o inverno que matou os elefantes do Hannibal, ou que trucidou o exército de Napoleão, ou que protegeu a Rússia durante tanto tempo, né, ou o calor, e assim vai, né, quando você começa a ver, isso tem consequências históricas. Aliás, para encerrar, eu vou dar um link para um vídeo muito bacana no Instagram. É um designer de moda em que ele está tentando contar, acho que ele está tentando chamar a nossa atenção para a maneira como as pessoas se vestem em climas muito quentes, né? Climas muito quentes. Ele começa falando dos povos, sei lá, do deserto. Pensa aí, beduíno, não sei, árabes. Um calor desgraçado. O cara não pode ficar pelado. E com o que ele se veste? Vamos fazer uma roupinha de algodão. Não dá, porque algodão é uma cultura, né, agrícola que requer uma água louca. O algodão precisa de muita água. E adivinha, nesses países do Oriente Médio, a última coisa que você tem é água. Então, o que eles acabam fazendo é usando o que eles têm, lã. Lã vem dos animais que eles criam. Para você fazer a lã, você não precisa matar o bicho continua vivo, está tudo bem, continua fazendo leite, carne, ovo. A ovelha não põe ovo, eu não sou muito esperto com essas questões agrícolas. Né? Mas então lã, aí você fala, cara, lã num calor de 40 e tantos graus, como assim? Bom, então você faz uma roupa que é muito larga, isso explica por que mesmo naquele calor louco, os caras estão usando aquelas roupas imensas, né? Mas o segredo nesse caso é manter as roupas longe do corpo. Para quê? Justamente para criar um colchão de ar, uma camada de ar entre você, a roupa e o calor lá fora. Quem vai isolar você, na verdade, do calor, não é necessariamente a lã, é simplesmente essa camada de ar. Se você conseguir preservar essa camada de ar, você consegue gerenciar a tua transpiração e está tudo bem. Agora, veja, vamos mudar completamente de cenário. A gente sai do deserto e vai para o Japão, de onde eu acabei de voltar. Né? Eu não fui numa época quente, felizmente, né? Mas parece que o Japão no calor é um inferno. Mas é um tipo de calor que não é um calor seco, é um calor úmido. Né? E aí, puxa, se você colocar lã, ela vai ficar muito pesada, ela vai ficar úmida, vai ser uma sauna. Então, o que eles fazem ali no Japão, que também não tinha acesso ao algodão, né? Eles vão fazer roupas de linho ou de uma outra fibra, que eu já esqueci o nome aqui, não sei qual que é, e eles vão desenvolver técnicas de tecelagem que fazem um tecido muito ventilado, né? O tecido é quase translúcido, então você consegue colocar a roupa, inclusive, mais próxima ao seu corpo. Então você vê as roupas tradicionais japonesas, os kimonos, eles são próximos ao corpo. A coisa é extremamente interessante. E é lógico, tem um outro país quente pra caramba, que é a Índia. A Índia vai ter sim algodão e ela vai conseguir fazer também roupas finíssimas, né, que podem... parênteses, você acaba de ser poupado através do milagre da edição
de um espirro estrondoso, completamente inesperado, incontrolável. Mas voltando para a Índia você tem algodão, você consegue plantar porque é tudo favorável ali, a geografia e tudo mais, e você tem aquelas roupas absolutamente esplêndidas, né, que você consegue fazer tecidos, que também você consegue ter várias dobras. Então veja, eu nunca tinha associado a questão do vestuário a questão do clima, porque, veja, o problema é o mesmo, calor, mas um é calor úmido, outro é calor seco, é a questão da disponibilidade de recursos, né? De repente você tem água para plantar algodão? Não. O que você tem? Você tem lã. Bom, se eu tenho lã, o que eu faço? Então, isso demonstra a criatividade com que várias culturas enfrentaram o mesmo problema. Eu vou dar o link, é muito bacana, é muito interessante a gente conseguir perceber que mesmo algo tão, sei lá, trivial, tão cotidiano, quanto a roupa que você veste, tem uma história, né? Tem uma história que envolve não só o engenho humano, mas envolve também essa percepção do que é o ambiente, do que é o contexto, do que é a geografia, do que é a biologia. Eu gostei, acho que é uma boa maneira da gente encerrar o radinho de hoje, né? É melhor pensar nas roupas magníficas japonesas ou naqueles saris indianos maravilhosos do que ficar pensando na banheira do Hitler. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.